Porque são as maconhas, né? É isso que é a questão. É como o Panda sempre fala do Siddhartha Ribeiro, né? O neurocientista que associa, faz uma analogia com os cães. Então a gente tem cachorros para pastorear, cachorros de estimação, cachorros para salvar vidas, né? E a maconha é a mesma coisa, tem a para dormir, tem a para fazer exercício, para trabalhar, né? Então você não saber qual que é, essa variação é isso que se dá. Mas por que isso se dá nessas diferenças de maconhas, assim? Elas vão se dar justamente por esses lugares onde elas vieram no mundo. Por exemplo, a gente falou da Afgã, se a gente entrar na Kush, as Kush são muito parecidas numa questão de genética com as Afgã. Elas também vão ali Afeganistão, Paquistão, norte da Índia, só que as Kush são plantas de altitudes altas. Então, elas vão ter um jeito diferente, elas vão ter, além daquele clima, daquela pressão, daquele frio, elas vão ter uma pressão muito grande incidindo nessa resina, nessa produção da planta inteira. E aí ela vai precisar de outros tipos de defensivos. Enquanto a gente tem aquelas plantas afegãs que estão bem pertinho do chão, tem gosto de terra, parece um arbusto, as Kush, elas também são um pouco mais parecidas com um arbusto, mas já estão um pouco mais altas, e elas já têm aquele gosto de pinho, aquela coisa um pouco diferente. Por exemplo, você vai norte do Canadá ou sul do Brasil, você tem os pinheiros, essas florestas de araucária, tudo isso, são lugares de maior expressão e de uma diferença com mais frio. A planta Kush, ela vai ser do mesmo jeito. Ela ainda assim é uma planta. Às vezes eu acho que a gente esquece que a maconha é uma planta de vez em quando, sabe? A gente coloca ela numa categoria diferente do resto das outras plantas. Tipo, não, é a mesma coisa. Então, por estar nessa diferença de pressão, na verdade, a gente chama essas diferenças de localização de terroir, que é um termo que vem da indústria do vinho. O terroir, o terreno onde ela cresce, vai delimitar tudo isso. E aí, quando você vai numa planta, por exemplo, que ela é mais afegã, que ela tem aquele gosto de musgo, de terra, vão ter mais terpenos que vão ser mais relaxantes. Esse gosto de pinho, o pineno, que é muito comum nessas plantas Kush, ele já vai ser um pouco mais alerta, já vai ter um pouco mais de foco, mas ao mesmo tempo que ele te deixa alerta, ele não te dá energia. Ele só te entra no foco, assim. Então, quando você consegue entender um pouco mais o que está ali e as interações entre todos esses terpenos, né? Porque pode ter um pineno, um farniceno, um bisabolol, um limoneno, tudo junto ali. E isso vai ser muito diferente, por exemplo, de uma planta que tem exatamente os mesmos terpenos, só que com quantidades diferentes. Então, uma planta com mais pineno e menos mirceno, ou outra com mais mirceno e menos pineno, elas vão ter efeitos diferentes. E aí que a gente entra naquele mundo dos efeitos, né? O mundo dos terpenos e das interações. E assim por diante. E aí, para responder mais certinho a tua pergunta, se a gente puder pular para a planta Haze, que são as minhas favoritas, aí eu fico, sabe, beleza. Falar. Se eu falar aqui, ó, Fê, você bate todos os recordes aqui, ó. Estamos chegando a quase 60 aqui, recorde da sexta-feira. Vamos lá, gente. Galera. Vamos chegar a 60. Mais. Vamos embora, que merece mais. Bora lá, galera. Pausa aqui, obrigadão, gente que tá assistindo, tá dando esse apoio. Vamos lá falar de maconha, galera. É isso. Mano, se a gente entrar nesse rolo de planta Haze, eu adoro, porque, eu vim do Brasil, eu gosto de uma coisinha tropical, assim, não adianta. E você vê nessas áreas do mundo, a linha do Equador tá bem no meio desse mapa. Essas plantas, elas são dessa região. A gente tem ali o Brasil, tem a África, tem o sul da Ásia. Cara, quem conhece um pouco mais de maconha já ouviu falar de uma Durban Poison. A Durban Poison é uma das plantas mais famosas do mundo. Ela nasce na África do Sul, mais ou menos na região de Joanesburgo ali. E, mano, por exemplo, ela é uma planta que ela é tão característica da região que ela tá, que aqui no Canadá você não encontra. Sabe? Você, para crescer aquele ambiente numa greenhouse, aqui no Canadá você não planta uma Durban Poison da mesma forma que você planta ela no país de onde ela veio. Tem toda eu ia perguntar isso, Fê, do ponto de vista do cultivo. Vale a pena procurar genéticas ou buscar adaptar totalmente o seu espaço para ele ficar mais parecido possível com a origem dessas genéticas? Eu acho que a resposta depende do seu objetivo. Por exemplo, se você quiser fazer um grow outdoor, eu plantei nesse verão aqui no Canadá, na minha sacada, uma Super Lemon Haze. Uma Super Lemon Haze é uma planta tropical, ela não cresce muito aqui. Eu fiquei surpresa que a gente teve um verão muito bom e as minhas plantas elas ficaram com 1,5 metro de altura para mais. Assim. Então, só que chegou em outubro, o clima começou a esfriar e a alteração de temperatura deixou as minhas plantas um pouco roxas. E aí aquilo já começa a alterar um pouquinho também algumas produções de alguns terpenos, alguma coisa. Então, para o outdoor, já não rola.
Agora, tem uma marca de maconha aqui no Canadá chamada Simply Bare, e ela planta uma maconha chamada congolesa. A congolesa também é uma genética africana, e para fazer isso, cara, eles têm que adaptar uma greenhouse inteira, sabe? Ah, pode crer. Cara, você precisa pegar o solo, você precisa, tipo, ventilador pra caramba. A iluminação tem que ser uma iluminação muito fera, porque ela precisa de muito sol, uma planta tropical. Só que é uma das maconhas que mais vende no mercado aqui também, porque ela é única. Então, acho que, assim, depende. Se você tá afim de fazer todo esse processo de investir para plantar, sei lá, vamos dizer no Brasil, você vai plantar uma planta afgânica, que é, assim, majoritariamente do Afeganistão, você vai adaptar o seu grow para aquilo. E aí, se você conseguir fazer isso de uma forma muito boa, você vai ser um dos únicos brasileiros que tem uma planta assim rolando agora, sabe? Pode crer. Então, se você tá afim de fazer isso, o esforço vale depois, mas vai ser aquele investimento a longo prazo, sabe? Ô, Fê, então pode ser que, por exemplo, alguns cultivos daqui no Brasil que o pessoal se dá mal, pode ter a ver também um fator, né, de genética nesse sentido, né? Com certeza. A gente, assim, a maconha é tão simples quanto botar uma semente na terra, mas o grow é tão complicado quanto fazer essa semente chegar do jeito que você quer, sabe? Então você Brincar de mãe natureza não é simples, né? Não é simples, mano. Tipo, você colocar uma semente no solo e regar, ela vai crescer. Não vou te dizer que ela vai ser a melhor qualidade do mundo, sabe? Você precisa, cara, você vai pegar uma semente do prensado, você não sabe o que é, colocou na terra. Fiz isso várias vezes no Brasil, inclusive. Pegou a semente do prensado, colocou na terra, deu água, não pensou que o solo tem que ser adubado, não pensou que a planta precisa de nutrientes específicos, não pensou que ela precisa de um horário de luz específico. Essas coisas, elas acabam com o teu grow. Mas aí você começa a apostar um pouco mais. Eu vou colocar vou ver o meu solo aqui, como é que funciona. Mas eu tô colocando esse tipo de substrato, ela funcionou para minha raise, mas não funcionou para minha kush. E aí, qual é que é? E aí você consegue começar a perceber esses processos. Mas se eu colocar a kush na mesma grow que eu tenho a minha Super Lemon Haze, as kushes, as afgânicas, elas geralmente têm um tempo de colheita de 4 meses. As reis, elas podem chegar a 6 meses. Então, você consegue entender melhor esses processos também. Você vai colher, plantei duas aqui, uma foi, vamos dizer, né? Uma foi sativa, uma foi a índica, colhi tudo do mesmo jeito, mas não ficou igual. Claro que você não tinha informação suficiente para fazer aquilo ser diferente, sabe? Então, quando você começa a se informar, investir um pouco mais e querer saber, você consegue melhorar muito a qualidade do seu grow, só pela informação que você tem, pelo cuidado que você está dando para essas plantas também. E extrair o que a planta promete também, né? Não, e uma das coisas que eu até uso como exemplo também para falar para a galera, que é uma coisa simples, mas o povo às vezes não se toca, é, por exemplo, no caso da banana. A banana não dá mais aqui para a região sul, porque, por exemplo, aqui onde eu estou é muito frio. Então, assim, até aparece um pezinho ou outro de vez em quando, mas fica meio xixelenta, assim, sabe? Não vai para frente. Manga, por exemplo, também não dá para cá. Então, assim, são coisas que precisam de temperaturas e têm os seus padrões. A maconha é a mesma coisa, né? Até eu tava brincando com a galera que, assim, o povo ficou louco que eu tinha uma Gelato 45 aqui no meu grow, né? E tinha uma Black Widow também. Porra, ficaram lindona, bem escura, rocheada, assim. O sabor ficou uma delícia, né? Inclusive, hoje o da tarde foi uma Gelato 45 com 24K. Que beleza! Porra, foi uma porrada, meu velho, que foi daquele jeito. Mas é bem isso, cara. O que ela fala, assim, é muito interessante, porque a gente usa muito como referência a base do vinho também, por causa dessa questão aí de altitude, solos e afins, né, que vai acabar influenciando bastante. Mas é o que a gente sempre fala para a galera. Vocês têm que estudar mesmo para entender. Apesar de hoje, né, a gente ter poucas plantas puras, que nem no caso das landraces que ela estava falando, essa questão das híbridas, que principalmente o que chega no Brasil, a Fê ainda tem uma puta vantagem que lá, assim, ela consegue chegar na strain perfeita, né? Aqui a gente sofre um pouco mais com isso, que ainda acaba outro, que às vezes vai ter uma mistura mais hibridizada, que assim vai chegar meio cachorro caramelo, né? Então você não sabe muito o que vai chegar no final da colheita. Mas é bem isso, cara. É estudando que a gente consegue dar uma apurada mais aí nos sabores. Prazerzão, Fer.
Tchau.